Filho do Espírito Santo. Amém. Christos voskresie. Воистину воскрес! Christos anesti. Alítos anest! Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje celebramos aquilo que é a maior de todas as festas. Continuamos celebrando a maravilhosa Páscoa de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, a festa que é a coroa das festas, a coroa de toda a vitória que um cristão pode celebrar em sua majestuosa vida litúrgica. Estamos celebrando hoje aquilo que no grego chama-se Antipásca. Essa terminologia em grego, Antipásca, quer dizer que estamos celebrando mais uma vez a Páscoa, ou seja, no lugar da Páscoa estamos finalizando a comemoração do dia de Páscoa com aquilo que seria mais uma vez uma celebração pascal, como que sem parar, de maneira ininterrupta, estamos em 8 dias de celebração da festa majestuosa de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Nós cristãos ortodoxos celebramos a Páscoa durante 8 dias seguidos. 7, contando com ontem que foi o sábado luminoso, e hoje de grego chama-se Antipásca. Esse aqui é o domingo dedicado, obviamente, aos Sinatos de São Tomé, o domingo de Tomé, mas também chamado Antipásca, ou seja, mais uma vez, no lugar da Páscoa, estamos celebrando a Páscoa mais uma vez, repetindo os ofícios pascais naquilo que é a Sinaxe do domingo de São Tomé, onde os temas do Evangelho de João a respeito da ressurreição do Senhor serão destrinchados por nós até o Pentecostes. Hoje nós veremos, portanto, aquilo que foi a confissão de São Tomé, a confissão que ele exportou para todo mundo como aquilo que seria a fé no Theotropos, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas antes disso, vamos analisar o seguinte: nós estamos celebrando a coroa de todas as festas, a Páscoa mística, Páscoa majestosa, Páscoa dos fiéis. E nós podemos nos perguntar por que é que nós ortodoxos temos essa distinção tão grande em relação ao caráter pascal. É óbvio que esse dia cheio de alegria que nós estamos celebrando, por que digo esse dia? Porque nós estamos celebrando naquele mesmo dia de 8 dias atrás. A Páscoa não parou ainda. Desde o dia que celebramos há 8 dias, naquela ceia maravilhosa noturna, precedida pela Divina Liturgia, que foi precedida pelas horas pascais, que foi precedida pelo cânon matinal, que foi precedido pelo sábado luminoso, pelo sábado de aleluia. Todas essas glórias não acabaram, estão ininterruptamente sendo celebrados por nós. E mesmo oriundos de tantos pecados com as mãos maculadas de imundícies, nós mesmos assim sentimos, indignos que somos, que ainda estamos celebrando a gloriosa manifestação da vitória da vida sobre a morte oriunda do seu povo do Senhor. E esse é o poder da Igreja Ortodoxa. Esse é o poder que diferencia de cara toda a nossa tradição cristã ortodoxa das outras demais tradições. E por que digo isso? Porque nenhuma outra denominação celebra a Páscoa como celebramos. O que quero dizer? Se nós analisarmos as igrejas ocidentais e os de tradição heterodoxa, a primeira coisa que realmente veem, que é muito distinta de suas tradições, sejam oriundos da igreja protestante, dos romanos, ou seja como for, logo verão que, número 1, a Páscoa para nós dura 8 dias. 7 dias seguidos, contando o seu dia e toda a sua semana luminosa, e hoje nós renovamos como a Antipásca, ou seja, no lugar da Páscoa celebramos novamente a Páscoa. Então vão dar um total de 8 dias. Ninguém celebra a Páscoa 8 dias. Além disso, o período de festividade destinado a essa data equivale a nada mais nada menos do que 40 dias de festividade. As demais festas do Senhor, dedicadas à sua Santíssima Mãe, a Theotokos ou a si mesmo, com exceção da Natividade, elas em geral duram no máximo 7 dias de festividade. Ou seja, não a festa em si, mas o seu período festivo, até a sua apodoses, no 7º dia. E a Natividade do Senhor, Natal, nós colocamos por uma questão de 12 dias, devido também destacar o Natal do Senhor em relação às outras festividades. Mas a Páscoa, nós celebramos um dia de Páscoa, por 7 dias seguidos. Culminando hoje no 8º dia, manifestação daquilo que é a ressurreição geral de toda a humanidade, o dia do Senhor. O 8º dia, a Páscoa simboliza, na verdade, aquilo que é a vinda do mundo que está por vir. Ao mesmo tempo, nós vamos continuar um período de festividade, não por 7 dias, não por 12 dias como o Natal, mas por 40 dias estaremos celebrando o tempo pascal. O que significa isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos?
que nós não iremos nem mesmo invocar o Rei Celestial Consolador nas orações. Nós até o Pentecostes iniciamos orações apenas com o triplo tropário pascal. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte, ao estar no sepulcro, concedeu a vida. É nisso que nós iniciamos as horas canônicas, é nisso que nós iniciamos as matinas e as vésperas, iniciamos também a liturgia. Todas as nossas orações são extinguidas o Rei Celestial, porque estamos agora no período pascal, aguardando o Paráclito. Significa que é um período extremamente característico. Durante 40 dias estaremos até a sessão do Senhor, saudando-nos antes de dar bom dia ou boa noite, olá, como vai, no telefone, por e-mail, seja onde for. Se somos cristãos ortodoxos, não interessa tampouco se a pessoa crê ou não. Não interessa no trabalho, na família, quem é cristão ortodoxo ou não. Nós, como somos ortodoxos, estamos comemorando a Páscoa, profetizamos às pessoas Cristo e a pregamos da seguinte maneira durante 40 dias. Antes de qualquer bom dia, aperto de mão, Cristo ressuscitou. Se a pessoa, obviamente, não é cristã, nós respondemos por ela. Em verdade, ressuscitou. Não importa onde, não importa com quem, não importa se por WhatsApp, por Telegram, não importa qual a rede social. Esse é o nosso caráter por 40 dias. Nenhuma outra tradição cristã jamais pode conceber e imaginar que nós temos essa característica. Então, celebramos o dia pascal em 7 dias, culminando hoje no 8º. E o período de festividade estendemos por 40 dias. De cara, vemos que essa é uma discrepância muito grande entre as demais supostas tradições cristãs. E seria isso, eu vos pergunto, um acaso, uma coincidência? Ou talvez tenha algum significado por trás disso, como uma evidência, na verdade? E a evidência, meus amados cristãos ortodoxos, é a seguinte, é claríssima. É claro que por nós guardarmos a verdadeira teologia, guardarmos a verdadeira tradição, despontaria que a maneira como guardaríamos a Páscoa seria diferente de todos, de maneira mais exagerada, assim digamos, na verdade de maneira digna da importância que se dá a alguma coisa. Nós sabemos a importância que algo tem para nós, a importância que nós, nossos atos e detalhes diários, nos manifestamos para com essas coisas, a quais dizemos que amamos, que é importante para nós. A atenção nos detalhes, tudo isso é o que caracteriza se uma pessoa realmente dedica-se a outra, se ama a outra, se tem a outra em primeiro lugar em sua vida. Isso é a ressurreição de Cristo para nós, devido à verdadeira teologia. É o cume de nossa fé. É óbvio que o nosso caráter para comemorar a Páscoa seria distinguido dos outros cristãos que não guardam a verdadeira teologia, nem guardam a verdadeira tradição. Quando nós não guardamos a verdadeira teologia, a teologia é como uma linha que segue, ou seja, uma reta, um conjunto de pontos na mesma direção. Qualquer pontinho que sai dessa mesma linha já não é mais uma reta. É chamado de qualquer outra aberração geométrica. Mas uma linha é um conjunto de pontos na mesma direção. Quando nós adulteramos a teologia, algo muda em nossa fé. E aparentemente parece que não significa nada. Não tem um caráter social, econômico, político, humano. Aparentemente só opiniões teológicas, mas é assim não. Quando nós mudamos a compreensão teológica, quando nós mudamos algo na nossa tradição, colocando o que não tem, ou subtraindo aquilo que não deveria ser tirado, mas, ou seja, não mantendo o que se tem, a fé, tal como não foi entregue por nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, algo vai ser modificado e vai gerar consequências terríveis. A primeira consequência, nós vemos que os heterodoxos e todos os das demais denominações não guardam a Páscoa como nós, um dia, celebrando por 7 dias seguidos o dia de Páscoa, e não guardam mais por 40 dias o período pascal. Vamos analisar, por exemplo, os protestantes. Raramente comemoram a Páscoa. E aqueles que comemoram no máximo aquela noite. Os católicos comemoram a Páscoa, os ditos romanos comemoram a Páscoa também um dia, e depois disso não se diz que estão na segunda-feira luminosa, entre aspas, para a sua tradução, não se diz que estão comemorando novamente o dia de Páscoa. Não há tampouco nenhum caráter de semana luminosa. E tampouco se diz que o período que se está preparando para o Pentecostes é um período de festividade pascal. E mesmo que digam, não vemos que as pessoas se cumprimentam durante 40 dias, Cristo ressuscitou, em verdade ressuscitou. Não vemos tampouco que as pessoas escrevem e-mails colocando a sigla de Cristo ressuscitou. CR, XB, como queiram colocar em qualquer idioma. E a verdade é que na prática, nós vemos que pelos frutos, elas não comemoram a Páscoa como nós comemoramos. Por que motivo seria, meus amados, queridos cristãos ortodoxos? Para nós, todo o poder, toda a ortodoxia é
experimentar a força de Cristo ressuscitado. É por isso que nós estamos aqui reunidos. É por isso que nós aguentamos as pancadas que nós levamos e é por isso que nós tentamos renunciar à carne, aos nossos membros egoístas, aos nossos instintos carnais, aos nossos sonhos, aos nossos amores e a tudo aquilo que jaz em nossas entranhas. Vivos, tal como muito mais uma fé pode parecer viva, é a nossa própria concepção do que seria a vida. Como a nossa concepção de vida é muito forte, é caída, a única maneira de estarmos sobre esta natureza é ter fé de que cremos na ressurreição de Cristo e experimentamos esse poder maior. E esse poder maior é experimentado apenas na Igreja Ortodoxa. Isso não é uma brincadeira. Eu vou lhes explicar por que não é uma brincadeira. As pessoas acham que apenas a diferença entre a Páscoa ortodoxa e heterodoxa são 13 dias às vezes, ou datas, ou a cada 4 anos coincidem as Páscoas, ou talvez é um calendário que segue o Pascalion ortodoxo, outros seguem as datas já conforme o calendário papista, e há um certo milagre em Jerusalém que ocorre em certa data para coroar a Páscoa ortodoxa. As pessoas ficam presas nessas pequenas minúcias, mas tudo isso é tolice, baseado no que eu vou nos dizer agora. Sabe qual é a gravidade involucrada de por que nós comemoramos a Páscoa de uma maneira tão excepcional, tal qual a tradição nos foi passada, porque nós comemoramos a Páscoa da maneira como sempre os cristãos comemoraram. A importância que nós temos da Páscoa está codificada exatamente de como nós celebramos ela. E eu vou lhe explicar por que agora viram quão grave essa questão. E quão feliz e agradecido a Deus temos que estar, pois estarmos de pé vivos para celebrar mais uma Páscoa. E que força nós recebemos para todo ano desses ofícios pascais, desses ofícios, dessas orações que nós celebramos durante 7 dias da Semana Luminosa, nas horas pascais em casa, de manhã e de tarde. E veremos também qual é a maneira de participarmos da Páscoa. Se é só gritando para os outros, Cristo ressuscitou, revelação, como não efetivamente participar da Páscoa. Pois bem, o primeiro ponto é, qual é a origem então de que nós temos a tradição primitiva, que não é só primitiva, nem velha, nem antiquada, mas é a tradição do alfa e do ômega, hoje, para sempre, ontem, hoje, sempre, a tradição tal como tem que ser, sem pôr nem tirar. Por que é que nós mantemos a Páscoa celebrada dessa maneira? Primeiro, explicação, porque sempre foi comemorada assim. Outros que adulteraram a importância da Páscoa. E por que a Páscoa mingou nessas tradições heterodoxas, protestantes, romanas e de outras denominações ocidentais? Porque um dia Roma, como era gloriosa e ortodoxa, celebrava a Páscoa também por 40 dias, sendo o dia pascal também 7 dias. O que aconteceu, queridos amados cristãos ortodoxos? Durante a era medieval, houve uma adulteração na teologia, completa, rápida. Era necessário rápido construir uma nova mentalidade. Quando o Ocidente se separou da ortodoxia, os políticos envolvidos com essa queda tinham interesse de rápido mudar a mentalidade enquanto fosse tempo. Porque quanto mais demorasse, mais as pessoas perceberiam o golpe que foi dado. Então, para que pudesse rapidamente extorquir do povo a mentalidade da ortodoxia, para colocar no jugo político, a primeira coisa que fizeram foi mudar a seguinte questão. Qual o motivo por que o sacrifício na cruz de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo ocorreu para os ocidentais? Qual é a razão que Cristo voluntariamente subiu do madeiro alguns dias atrás para a tradição ocidental? Todas elas. Calvinistas, luteranos, romanos, todos, espíritas, aqueles que dizem, que creem que nosso Senhor é um ser de luz apenas, todos eles chegam à seguinte conclusão: que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo subiu no madeiro alguns dias atrás, vitorioso como é, para poder aplacar a ira de Deus Pai para com a humanidade. Esse é o motivo pelo qual todas as tradições orientais creem que nosso Senhor subiu na cruz, para sacrificar-se voluntariamente, para aplacar a ira da primeira pessoa da Trindade. E como a única maneira de aplacar a ira da primeira pessoa da Trindade é que algum dos três se oferecesse por esse propósito, era necessário então que a segunda pessoa encarnasse para oferecer-se em sacrifício de cruz, para poder apaziguar a ira de Deus Pai. Apaziguar a ira de Deus Pai com quem e por quê? Com todo o gênero humano, devido ao pecado original. E essa é a teologia que involucra a Páscoa. Logo, o centro da doxologia da adoração ocidental é que o máximo de esforço que ocorreu na vida do Filho do Homem à Terra foi chegar ao auge de oferecer-se como ovelha ao matadouro calado diante do seu tosqueador para aplacar o sacrifício de
a ira de Deus Pai através do seu sacrifício na cruz, salvífico. Isso significa salvar o homem. Salvar o homem de quê? Da ira de Deus Pai, que perseguiria o gênero humano com ira implacável. Essa é toda a mentalidade que o Ocidente foi construído. É por isso que a política, os matrimônios, a maneira de fazer comércio, a maneira de enxergar a luta diária, toda é baseada nesse jugo que a nossa consciência parece ter por um Deus que corre perseguindo-nos devido, número 1, ao pecado original, que carregamos desde Adão e depois adicionamos nossos próprios pecados. E essa é a relação emocional, psicológica, mental, espiritual que todos vão tendo para com o seu próprio Deus. Esse é o Deus do Ocidente. E, obviamente, como chegou a dizer um certo teólogo alemão, diante do sacrifício salvífico da cruz, diante da paixão do Senhor, a ressurreição é apenas algo pontual. Vejo até onde foi a compreensão do Ocidente. Diante da paixão do Senhor, do sacrifício, a ressurreição é apenas algo pontual. Como era Deus, ressuscita. Agora, vamos fazer agora versos, a contradição, e dessa contradição em relação ao que pensamos nós cristãos ortodoxos, ao que sabiam os apóstolos, ao que foi a fé que estabeleceu o universo, que os profetas guardaram, profetizaram, visualizaram na sombra da lei, que nosso Senhor nos revelou, que os apóstolos nos ensinaram, que os santos padres guardaram e viveram e que a nós foi confiada. O que é a ortodoxia para nós? Meus amados cristãos ortodoxos, para nós cristãos orientais, não existe absolutamente nada a ver esse entendimento de que Cristo subiu da cruz do madeiro, há alguns dias atrás, para aplacar a ira de Deus Pai. Então, qual é o motivo pelo qual, na nossa teologia, nosso Senhor subiu alguns dias atrás para o Gólgota, para o lugar da caveira, para o Getsemane? Por que é que ele encarnou? Por que é que ele sofreu e suou sangue e síncopes? Por que é que ele pediu, Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice? Por que é que ele foi obediente até a morte e morte de cruz? Qual é o objetivo de tudo isso? De ter aberto os braços de maneira estrondosa e atônita até para os anjos e se permitir passar agonias no madeiro por nós. Qual é o objetivo disso? Para que ele se fez homem? Para passar por esses sofrimentos. Para nós cristãos ortodoxos, por um único objetivo: para abolir o poder da morte, salvar-nos da tirania do diabo, que tem como domínio o aguilhão da morte. Esse é o objetivo pelo qual nós cristãos ortodoxos cremos que nosso Senhor subiu no madeiro, para poder descer ao Hades e explodir os infernos, para todo ou sempre, destruindo a morte, pisoteando a morte. Esse é o objetivo pelo qual o Senhor permitiu-se se sacrificar no madeiro. Primeiro, que não existe nenhum pecado original. Isso é uma falsa teologia, não precisamos entrar aqui nesse tema, já falamos disso em outros sermões. Existe o pecado de Adão, para ele. E depois existe a doença que é passada dele para todos nós, chamada corrupção, corruptibilidade, o salário do pecado, que é a morte. A corrupção faz com que todos os filhos de Adão tenham tendência a pecar. E adicionando o pecado dele, nós adicionamos a nossa própria iniquidade, não a culpa dele, não recebemos culpa de ninguém, a não ser a culpa de nossos próprios pecados. Nem os demônios são culpados pelos nossos pecados, eles nos induzem, nós decidimos ou não pecar. Nós somos os culpados. E então, pelo nosso pecado, nós somos cobrados, mas não pelo de ninguém, muito menos pelo de Adão. Agora, fomos gerados diante de um DNA corrupto, que primeiro é programado para morrer. E como é programado para morrer, é programado para estar triste sempre. E como está sempre triste, sempre quer buscar alegrias. E busca alegrias no pecado. Só que o pecado já foi o que originou a separação de Deus do homem. E o salário da separação de Deus do homem é a morte. Porque o homem que não está unido a Deus não tem vida imortal. E esse é o problema pelo qual nosso Senhor teria que encarnar para resolver para nós. E por isso é que ele se fez homem. E depois, aos 33 anos de idade, subiu no madeiro para poder destruir e abolir o poderio e a tirania do diabo através da morte, que corrompe o homem pelo medo de morrer. Nós corremos para tentar nos satisfazer, nos realizar e ser felizes nesse mundo que não pode nos dar nenhuma felicidade. E é por isso que nosso Senhor foi ao madeiro. Não para aplacar a ira de Deus Pai, porque Deus Pai não está nem aí
para com aquele que está pecando ou não, porque Deus está sempre pleno de alegria, pleno de misericórdia e compaixão. Ao contrário, aquele que quer a remissão dos pecados, como diz a Escritura e os profetas, Deus não se compraz na morte do pecador, mas deseja que ele se arrependa e viva eternamente. Não tem nenhum objetivo nosso Deus, que é o ser perfeitíssimo de amor e misericórdia, perseguir e saciar sua vingança. De quê? Que vingança pode ter um Deus supremo em amor, em bondade e misericórdia? Saciar-se de quê? Que ira é essa? Que esse suposto ídolo que o Ocidente construiu precisa se satisfazer ao ponto de que a única maneira de se satisfazer a primeira pessoa é que a segunda se encarne e sacrifique-se em um sacrifício incruento que é repetido nas liturgias, e seria isso então a liturgia. Continuar oferecendo sacrifício para sempre aplacar a Deus Pai, sempre. Então ele nunca foi aplacado. É por isso que estamos sempre celebrando a nossa liturgia. Para sempre, cada liturgia de São João Crisóstomo, estamos aplacando Deus Pai, que parece que então nunca se aplacou. Claro que não. O objetivo de toda a nossa teologia é que nosso Senhor desceu ao Hades e se permitiu subir ao madeiro para abolir a morte, destruir a morte. Logo, se o objetivo da paixão era que ele abolisse a morte, o que é que nós estamos esperando? Ansiosamente, se o objetivo do sacrifício da cruz é a abolição da morte, o que é que nós estamos esperando? A mesma coisa cabe aqui, como o teólogo alemão disse, na paixão de Cristo, diante da paixão de Cristo, a ressurreição é algo pontual. Claro que não. Se para nós o objetivo de subir à cruz é destruir a morte, o que nós estamos esperando ansiosamente depois de 3 dias? Que ele ressuscite. Se ele não ressuscitasse, como diz São Paulo, vã seria a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E por isso, para o centro da adoração ortodoxa, tudo jaz não na paixão de Cristo, mas em sua ressurreição. Porque o objetivo que ele foi a paixão não estava terminado nada. Foi apenas um veículo para concluirmos a 3 dias depois que ele ressuscitasse. Morte, onde está a alegrião? Inferno, onde está o teu poder? Eis que Cristo ressuscitou e os sepulcros foram esvaziados. Isso é o objetivo e por isso a Páscoa para nós está no centro de nossa teologia, no centro de nossa fé. E a paixão, ela sim, passa a ser um pequeno detalhe, uma isca, como nós vimos no domingo passado, para que o Hades pudesse comer por um anzol um verme. Que verme era esse? Foi profetizado pelo profeta Isaías. Esse verme foi o próprio Deus que se fez chamar de verme pelo profeta. E se fez verme no anzol para que a baleia tragasse, e esse anzol, quando penetrou a mandíbula do peixe, e ele comeu a tal isca, essa isca, como era doadora de vida, explodiu as vísceras e o estômago da baleia, e todos que estavam aprisionados no seu estômago ressuscitaram. Isso é muito diferente de ficar preso numa teologia que exalta os sofrimentos e a paixão de Cristo. Ao contrário, a paixão é um detalhe. A ressurreição, sim, é o fundamento e o objetivo da paixão. A ressurreição é o objetivo final da paixão. Nos evangelhos, apenas um capítulo em cada evangelista, pequenos trechos nos capítulos de cada evangelista, pequenas frases falam sobre a paixão de Cristo. Por exemplo, que importância deram os apóstolos para a paixão de Cristo? Quase nenhuma. Ninguém estava preocupado em ficar pensando como Cristo sofreu ou não sofreu. Isso é uma tolice até. Nos evangelistas, nós vemos que os 4 evangelistas destinam como frases a respeito. Sabe como todo o evangelho pode resumir o que ele falava sobre a paixão de Cristo? Foi crucificado. E ao meio-dia foi crucificado. Ponto. Não há nenhum detalhe sobre como foi os sacrifícios, os açoites, tudo isso é besteira. Agora, cada evangelista dedicou um capítulo inteiro em seu evangelho para falar sobre a ressurreição. E no caso do evangelista João Teólogo, 2 capítulos ele destinou para falar da ressurreição. E que tipo de teologia é essa estranha? Os evangelhos que vai agora exaltar a paixão e colocar a ressurreição minguada. Ou pior, na manobra fictícia do Ocidente, arrumaram para que as coisas comercialmente ficassem muito bem colocadas. E como a Páscoa é antecedida por uma Semana Santa e o comércio mingua, colocaram o máximo de festividade, de alegria para o cristão ocidental, o Natal. E o Natal obscureceu o poder da Páscoa no Ocidente. E é por isso que o Natal as pessoas se reúnem para suas ceias, estão reunidas com seus perus, com seus cordeiros, simplesmente dotadas de alegria emocional, tampouco é para celebrar o verdadeiro Natal. E a Páscoa? A Páscoa é um dia de domingo de manhã na igreja,
E as ceias nem existem, ceias gloriosíssimas, como os ortodoxos até na comida denotam por que seguem a Cristo. Porque Ele ressuscitou, e é por isso que, de propósito, se nós não dedicarmos a nossa maior ceia do ano para aquela noite, acabou-se. Significa a nossa fé, por algo ocorreu, que naquele ano a gente não celebrou a Páscoa de maneira digna. É por isso que nós nos esforçamos para toda uma Semana Santa, estarmos nos preparando só para uma coisa, para aquela gloriosíssima noite. É por isso que os 3 últimos dias, o trio do Pascal, da paixão, antes da próprio sábado de Aleluia, são cantos de vitória e hinos de lamentações, não chorando a paixão de Cristo apenas de maneira emocional, mas agradecendo em lágrimas que esse Senhor, que foi amamentado por leite, por uma criatura chamada Theotokos, também se dignou até mesmo ir adentro de um sepulcro, mas, obviamente, ressuscitou para a nossa salvação. E é por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que esta é a explicação de por que há uma grande diferença e por que nós comemoramos de maneira tão exagerada aos olhos do mundo, se 40 dias de Cristo ressuscitou, e o próprio dia da Páscoa, hoje, como vamos dizer, vamos terminar o nosso dia de Páscoa. Hoje termina na antipáscoa, no domingo de Tomé. 8 dias de celebração para o dia festivo e a temporada festiva por 40 dias. Porque para o nosso centro ortodoxo de adoração está a ressurreição de Cristo, e a paixão é algo como honramos e veneramos e adoramos os sofrimentos de Cristo, mas não paramos para ficar tendo isso como o cerne de nossa doxologia. O que importa é que Cristo ressuscitou e a morte foi pisoteada pela sua própria morte. É por isso que repetimos esse tropário inúmeras vezes, de maneira 3, 4 vezes por oração, 3 quando começamos a oração, 3 quando terminamos a oração nesses 40 dias, e ao longo dos dias saudamos-nos com Cristo ressuscitou. Agora eu vos pergunto, qual é a maneira de participar efetivamente da Páscoa? Até que ponto o homem pode participar da Páscoa? Apenas na ceia pascal e depois desses 40 dias dizer Cristo ressuscitou, e assim participamos? Não. Há uma maneira efetiva de participar da Páscoa majestosa do Senhor. Páscoa mística, Páscoa gloriosa, Páscoa dos fiéis. Alegra-te, Nova Jerusalém, ó filha de Sião. Essa é a própria igreja ortodoxa. Nova Jerusalém, a filha de Sião. Como nós vamos nos alegrar com a Páscoa do Senhor e vivê-la? A primeira maneira de viver a Páscoa do Senhor, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que nesse domingo de Tomé nós aprendemos, é que todo aquele que é batizado de Cristo é revestido. O corpo ressuscitado de nosso Senhor agora não jaz mais pelas leis naturais. Como nós vimos no primeiro detalhe, há 8 dias, no primeiro dia da semana, sendo fechadas as portas por meio dos judeus, nosso Senhor havia entrado, primeiramente, pela primeira vez, na sua aparição aos seus discípulos. E soprou sobre eles o Espírito Santo, deificando-os, finalmente concluindo a sua deificação, e diz, paz a todos. Recebeu o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, seriam perdoados, quem diversos seriam retidos. E então, depois de 8 dias, apareceu pela segunda vez. Por que 2 aparições a cada 8 dias? Porque, providencialmente, nós vimos que também não estava presente na primeira. E isso foi uma providência. A providência para a nossa confissão ortodoxa da ressurreição de Cristo, para que tenhamos essa importância magnânima da festa. E, portanto, nós vimos que o corpo com que nosso Senhor atravessou o cenáculo já não era mais um corpo submetido às leis da natureza, já não era mais um corpo que precisava passar pelas portas, mas as portas já eram sendo fechadas, nosso Senhor entrou no meio deles e disse, paz a todos. Significa que era um corpo agora ressuscitado. A morte não poderia mais ter um poder sobre nosso Senhor, e até mesmo as leis naturais já não imperavam sobre as suas células. Os seus ossos, a sua carne, estavam energizados por toda a energia de sua alma ressuscitada e, portanto, também estavam reorganizados de uma maneira a qual não estavam mais submetidos para este reino temporal, mas acima das leis da natureza. Em todo aquele que é batizado, primeiramente, entra em que corpo? No corpo de Cristo. Vós que foste batizados de Cristo vos revestis, aleluia. E nós entramos em que corpo? Deste corpo, a qual até mesmo a natureza humana deste corpo já não é mais submetida às leis da natureza. Significa que aí é a primeira coisa que fazemos ao participar da ressurreição de Cristo. Nos corremos ao batismo. Quando corremos ao batismo, participamos do corpo ressuscitado do Senhor, a qual até a sua natureza humana já não é mais submetida às leis da natureza. Logo, todo aquele que foi batizado também participa
da mesma energia, da alma de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, e a morte não tem mais poderio. Depois, a segunda maneira de participar da Páscoa do Senhor, após entrar no seu corpo, é comer e beber esse mesmo corpo deificado e ressuscitado. E isso se dá na participação dos sacramentos e do maior de todos os sacramentos, os santos mistérios do corpo e sangue de Cristo, que são corpo e sangue deificados, ressuscitados, os quais a morte não tem mais poder, a corrupção não pode mais imperar, é um corpo que não pode mais envelhecer, é um corpo que não tem paixões, é um corpo exaurido de qualquer tipo de mácula de corrupção. E ao entrarmos nesse corpo e comermos ele, nós também estamos preparando o nosso próprio corpo para, participando dessa natureza divina e humana, ressuscitada e deificada, também nós um dia ressuscitarmos com Cristo, uma vez que fomos dele revestidos no batismo. Aleluia! E é esse o grande mistério salvífico, de como é que um cristão participa efetivamente da Páscoa do Senhor, se batizando em sua Santa Igreja Ortodoxa e frequentemente, devidamente preparado, com temor, tocando o corpo de Cristo, não com as mãos como Tomé, mas com seus lábios impuros e sua língua impura. É assim que nós participamos da Páscoa do Senhor. Ao sermos batizados, nós temos a força para, ao tocar esse corpo, não morrermos. Se vocês analisaram nos ofícios, especialmente no cânon matinal, foi dito que como é que uma criatura como Tomé tocou dentro da costela, colocou a sua mão dentro do lado de Cristo, e sendo um lado flamejante, significa que, ao olhar o lado de Cristo, via-se uma energia, um fogo consumidor. Como pode ser que os apóstolos, ao verem que do lado do Senhor havia um fogo flamejante, e viram a ousadia de Tomé de colocar a mão dentro desse fogo flamejante e imaterial, uma sarça não consumida, imagina o corpo do Senhor ressuscitado, dotado de toda a sua energia, o seu mistério, e dentro do lado os apóstolos saberem que ali existe um fogo imaterial, uma sarça que não se consome. Como pode ser que mesmo naquele momento, como pode ser que o Tomé teve a ousadia e força de ser fortalecido para colocar a mão dentro dessa chaga, dentro desse lado e não morrer? Isso se dá porque Tomé nos explica São Quirilo de Alexandria. Ainda que Tomé não estava presente naquele dia no cenáculo, ele recebeu o Espírito Santo da mesma maneira que também naquele outrora em Moisés, Eudade e Medade também haviam recebido o Espírito, a porção do Espírito de Moisés. Essa é a belíssima explicação que São Quirilo nos dá, a doutor da igreja, de que assim como a parcela do Espírito de Moisés foi tirado dele e dado aos 70 anciãos, e 2 deles haviam ficado no acampamento guardando, Eudade e Medade. E de repente vem Josué enciumado dizendo: Moisés, meu mestre e Senhor, os 2 que não ficaram no campo estão profetizando agora em teu nome. Em nome de Deus, e através em nome do profeta Moisés. E então Moisés disse aquelas belíssimas palavras a Josué, filho de Nun. Josué, filho meu, estás com ciúme agora? Porque as pessoas estão recebendo o Espírito de Deus? A mim me comprazeria que todo Israel fosse profeta. Essa explicação é a mesma de que, ainda que Tomé não estava presente no próprio dia da ressurreição, por providência, veremos por quê, ele de longe, sem necessidade geográfica de estar presente no Senhor, recebeu também a deificação e o Espírito Santo, e concluiu-se a sua obra de deificação. E é por isso que ele pôde ter força, o próprio fogo flamejante que ardia dentro do Senhor, e pela sua chaga se via que era um ser deificado. Essa mesma graça criada foi a que fortaleceu a mão de Tomé para tocar dentro das costelas de Cristo, ver que estava ressuscitado e de carne e osso, não um fantasma, e proclamar de joelhos: meu Senhor e meu Deus. Mas por que essa graça pôde atuar nele? Porque ele havia sido já, vamos dizer assim, concluído todos os sacramentos, o Senhor concluiu ele. O batismo de João, no lava-pés, a recepção da Eucaristia e o Espírito Santo completando a sua obra de deificação através do sopro, mesmo ele estando presente, fora onde estivesse, fazendo o que estivesse, recebeu o Espírito Santo e por isso pôde tocá-lo. Ao contrário, a própria Maria Madalena, quando recebeu Nosso Senhor confundido com o hortelão e revelou a ele Maria, e ela percebeu que tratava de não só Rabi, mas mestre, ou seja, Cristo, não pôde tocá-lo, porque ele disse: não me toque, porque ele não subiu para o meu pai ou seu pai. O que significa isso, segundo os Santos Padres? Não me toque, porque tu ainda não estás deificada. Tu não recebes ainda o meu batismo.
espere, as coisas são diferentes agora. Vou subir a meu Pai, a vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, e quando eu estiver à direita do Pai, enviarei o meu Espírito, e você, Maria Madalena, receberá a força do batismo, e aí poderá não só me tocar, mas inclusive ter comunhão total comigo de alma, de corpo, de ser, e receber até mesmo o meu corpo em teus lábios. É por isso que Tomé pôde tocar o Senhor ainda que ele estava presidindo o cenáculo, e Maria Madalena, quando viu de manhã, naquele dia de madrugada, não pôde tocá-lo, porque Tomé recebeu o Espírito Santo naquela noite, e por isso 8 dias depois pôde tocá-lo, mas ela havia que aguardar os dias da Ascensão e do Pentecostes. Vejam que belíssimos destrinchar da Escritura, nossa tradição riquíssima nos dá também. Qual é a tradição que explica os detalhes sobre a ressurreição de Cristo, como nós aqui explicamos? Nenhuma outra tradição. Porque, infelizmente, a Páscoa ficou completamente ofuscada pelo Natal nas outras tradições e não colocam o centro da vida de um cristão é a ressurreição de seu Deus, que ressuscitou e pisou a morte. Tampouco o seu nascimento não tem sentido apenas nascer se não tivesse matado a morte. Por isso que é errado comemorar o Natal de maneira exagerada e comemorar a Páscoa como os heterodoxos comemoram. Um almocinho, um domingo e vão para casa. Não, nós comemoramos por 7 dias. E hoje estamos terminando a comemoração do dia de Páscoa. Há 8 dias os convidados estavam presentes e estavam celebrando a Páscoa conosco. Hoje voltaram e nós ainda estamos no dia de Páscoa. Como estava dizendo aos outros, hoje é o 8º dia de Páscoa. É como se ainda fosse aquele mesmo dia que nós estávamos presentes e hoje que nós nos despedir do dia de Páscoa. E vamos iniciar 40 dias de festividade. Mas o dia que vocês estavam presentes há 8 dias, para nós rodaram essas 8 vezes 24 horas e ainda estamos no dia de Páscoa. Tal a importância da ressurreição de Cristo para a Igreja Ortodoxa. E portanto, como eu dizia, a maneira de participar de toda essa glória é primeiro correndo ao batismo, que nos dará a participação do corpo de Cristo ressuscitado, porque o batismo é entrar no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, que corpo é esse? O corpo que está acima das leis da natureza, o corpo ressuscitado. E então nós vimos que, e depois obviamente mantendo-se preparado dignamente para comungar o seu corpo e sangue, também ressuscitados, adquirindo vida eterna para nós já nesta vida. E concluindo, nós vimos, portanto, que Tomé ocorreu um pequeno problema, não estava presente, 8 dias depois, nosso Senhor retoma a mesma aparição no mesmo local. E os apóstolos, as mulheres, a Teotocos, todos haviam dito a ele, Tomé, nós vimos o Senhor, ele apareceu. E Tomé era o chamado Dídimo. Dídimo é uma palavra do latim que quer dizer, e do grego, o gêmeo, ou seja, sabe-se que ele era gêmeo de alguém, não se sabe quem, era o gêmeo. E foi chamado ali, popularmente, de o incrédulo. Mas na verdade Tomé não era incrédulo. O homem que viu todos aqueles milagres, que quando nosso Senhor foi para Jerusalém no 3º ano, disse, vamos subir com o Senhor, vamos todos juntos com o Senhor para morrer. O homem que viu Lázaro sair da tumba não tinha dúvida que Cristo pudesse ressuscitar. Sabe qual é a explicação, meus amados queridos cristãos ortodoxos, de por que Tomé providencialmente não estava presente? Porque ele ia inaugurar para nós uma nova era da fé no Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Providencialmente ele não estava presente. E quando ele volta depois, disseram, nosso Senhor esteve aqui, as portas estavam fechadas, ele veio, e todos nós recebemos o seu sopro, e estamos aqui para dizer também que nosso Senhor viveu. E quando ele diz, se eu não tocar as suas mãos, se eu não pôr meu dedo nas feridas de seus pés, se eu não pôr o meu dedo dentro do seu lado que foi transpassado, eu não crerei. Isso não significa a interpretação correta de que ele estava ousadamente com orgulho, sem fé, desanimado, dizendo que não acreditava. Não era isso. São Romanós, um metodista, um dos padres siriacos da igreja, e como todos os padres siriacos, como Santo Isaac, Santo Efrem, gostam de nos explicar as coisas de maneira cheia de emoção e amor, de maneira poética. Gostam até de narrar diálogos para explicar teologia, como versos de perguntas e respostas. E vamos dizer aqui o que São Romanós, o melodista, compositor do Kondakion, nos ensina a respeito de por que é que Tomé não estava presente naquele dia. E porque quando ele aparece depois, ele diz que se ele não tocar as feridas, não colocar a mão dentro do lado, não vai acreditar. Não é que ele não tinha força de fé. É que São Romanós nos explicou da seguinte maneira. Diz o diálogo que São Romanós, melodista, narra a respeito de Tomé. Ele diz assim aos apóstolos, e queridos irmãos meus, vós me narrais que o Senhor apareceu ressuscitado. Mas eu testemunhei os seus milagres. Eu vi que ele fabricou olhos aos cegos. Eu vi
que ele curou os pecados de mulheres adúlteras. Eu vi que ele ressuscitou mortos. Eu vi que ele deu audição aos que estavam surdos. Fez os coxos andarem, os paralíticos se movimentarem. E quando eu for enviado, mais tarde, as pessoas vão me perguntarem: tu conhecestes o Senhor que tu pregas? E eu direi: sim, eu conheço o Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que foi crucificado em Jerusalém no tal ano, em tal dia, em tal hora. Ah, sim, tu conhecestes ele? E tu viste os milagres que ele realizou? Sim, eu vi. E tu vistes quando ele foi preso e traído? Sim, também vi eu, Tomé. Tu viste também quando ele foi levado aos açoites? E vou dizer que também vi e testemunhei. E depois vão me perguntar e vão dizer: ó, Tomé, tu pregas que Cristo ressuscitou. Porque a pregação apostólica é só uma: Cristo ressuscitou. É só isso que nós pregamos. Basta dizer isso. Eu creio e confesso que Cristo ressuscitou. Isso basta. Quem vai crer da maneira que vai crer, não cabe a nós convencer ninguém, mas eu professo que Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele só pode ser Deus. E depois que cada um procure a igreja e como vai aderir ao batismo, se é que quer, porque não cabe a nós forçar a ninguém. Portanto, tu viste, Tomé? Irão me perguntar. Quando ele foi voluntariamente pregado com os pregos na cruz, e direi: sim, eu vi. E tu dizes que ele ressuscitou. E viste também quando ele foi erguido no madeiro e suspendido na cruz? E eu direi: sim, eu mesmo fui testemunha e vi. E então perguntarão: e tu, Tomé? Vistes quando ele ressuscitou e apareceu a ti? Meus amados irmãos, eu não vou aguentar dizer que ele não. Eu vi tudo isso, mas a ressurreição dele foram meus amigos que me contaram. E ele se sentiu completamente consternado, aborrecido, e pensou que a sua dignidade como apóstolo era inferior aos demais. E por isso é que ele disse: eu não posso suportar esse fardo. Como vai ser a minha pregação? Eu estou pronto para sair para o mundo para dizer que Cristo ressuscitou. E quando eu pergunto: tu, Tomé, viste todos os milagres, a crucificação, o sepultamento, mas você mesmo viu ele ressuscitado? E direi: não, os meus amigos me contaram que ele um dia ressuscitou e apareceu ele. Será ridícula a minha pregação. Talvez o Senhor tenha me colocado abaixo de todos, por não sei porquê. E isso em lágrimas é que ele disse: se eu não colocar eu mesmo o dedo nas feridas, nas chagas, eu não vou crer. E é por isso que 8 dias depois, para que todo o mundo soubesse que Cristo ressuscitou, então nosso Senhor aparece e diz: vem, Tomé, põe o dedo agora e vê que sou carne de carne, osso de ossos, mas com uma condição. Assim como eu não pequei e era isento de pecado, a morte não pôde me conter. E assim como era sem pecado, agora também a morte não tem mais poder sobre mim. Põe aqui o teu dedo. E ele pôs, e deificado pelo batismo que recebeu e pela graça que foi soprada a ele mesmo à distância, ele pôde sustentar a mão de criatura dentro do lado do ador de vida, do qual jorrou sangue e água. Ou seja, a vida da igreja estava inaugurada. Sangue representando todo aquilo que seria o sagrado capaz de nos limpar. Nada pode limpar o homem do pecado. Ainda que tomemos banho 10, 15 vezes ao dia, nossa consciência não é limpa se não for pelo sangue de Cristo. A única maneira de ter acesso ao sangue de Cristo é mergulhando em seu batismo e depois comendo e bebendo seu corpo e sangue. É só isso que aplaca a consciência de um homem. Nada vai nos deixar em paz. Sempre vai nos perseguir a nossa consciência devido aos nossos pecados. E mesmo que nós dizemos: não penso nisso hoje, não penso nisso amanhã, não penso nisso depois da manhã, uma hora, nem que seja na hora da agonia, quando estivermos agonizando, sofrendo de dor na hora do leito, nós vamos dizer: agora a minha vida acabou. E como a vida está prestes a acabar, o que eu vou fazer com a minha consciência? Aonde eu vou chamar um padre, alguém que venha ter piedade de mim? E pensaremos: Deus vai ter misericórdia de minha alma. Mas se uma vida inteira não teve a consciência aplacada, como pode ser que agora a consciência do nada, em um segundo, se limpe? Se nem a sujeira do corpo é limpa rápido, se estivermos, por exemplo, vindo da lama, a lama não será tirada, a não ser que esfreguemos com esponja. Como pode ser que as sujeiras da alma, que são muito mais difíceis de tirar e grudentas, sejam tiradas em um segundo? Ninguém se arrepende no momento da morte. É uma mentira isso. A gente pode querer naquele momento dizer: oh meu Deus, eu pequei tanto, me dê arrependimento agora. Só que a vida acabou e não há mais arrependimento. O que será de nós? É por isso que jorrou sangue e água. Sangue para limpar o homem. Finalmente o homem pode ser limpo, finalmente agora. E água mostrando toda a vida que o homem recebe após estar limpo. Uma vida capaz de ter alegria, força, e que a morte também não poderá dominar o homem. Todos nós vamos morrer. Mas se estivermos em comunhão com Cristo, eis que ressuscitaremos como ele também ressuscitou, como diz São Paulo. Eis que estou crucificado com Cristo para
um dia ressuscitar com Cristo. É o único motivo pelo qual nós temos um ânimo de nos crucificarmos nossas vontades, colocarmos todos os nossos ímpetos para fora e negarmos a nossa própria vontade de tomar a nossa cruz. É só isso. Sabemos que o maior amor que alguém pode dar por alguém é dar a sua própria vida. Isso Cristo fez. Agora, se nós quisermos também estar com Ele em toda a eternidade, e inclusive termos as pessoas que nós amamos perto de nós por toda a eternidade, é também nós seguimos o seu exemplo e sacrificamos. Sacrificamos como um herói. Alguém que vai realmente pronto para morrer, para dizer, vou tentar fazer o que está ao meu alcance, para toda a eternidade ter a vida com Deus e também levar o máximo de pessoas que eu possa junto comigo. É só isso que nós estamos fazendo aqui, porque Cristo ressuscitou. Se Ele tivesse ressuscitado, o que estaremos fazendo aqui agora? Perda de tempo. Se o cerne de sua adoração fosse a sua crucificação, o que estaremos fazendo aqui? E é por isso que então explica-se que Tomé, quando coloca o dedo, e então, naquele momento vê que Cristo ressuscitou, de carne e osso, mas ressuscitado, as leis da natureza já não podiam mais contê-lo, então ele ajoelha e confessa a fé para todo mundo. Meu Senhor e meu Deus. Ou seja, meu Senhor proclamando, meu Deus rei como homem. E meu Deus, ou seja, humano e Deus a uma vez. O theantropos, do grego, theos, Deus, e anthropos, ou seja, homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E essa é a fé ortodoxa. Professar e crer e viver dentro do homem Deus. De Deus, homem. Cristo ressuscitado, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, meu Senhor e meu Deus. E essa confissão é o que depois de Tomé, todos teriam certeza de que até um de seus discípulos, não estando presente, depois tocou sua carne e seus ossos ressuscitados, e aí inicia-se a força do Evangelho. É como se Deus atrasou Tomé para vê-lo, para acumular todo o máximo de energia da pregação da trombeta, que seria pela boca dos apóstolos. Meu Senhor e meu Deus. Todo mundo agora sabe que Ele ressuscitou, está vivo, não era um fantasma, sua ressurreição não foi apenas temporária, e o mais importante, Ele não tomou o corpo temporariamente para destruir a morte, depois que vencesse a morte, iria abandonar o corpo. Até hoje Ele está unido ao seu corpo. Um corpo humano, só que agora ressuscitado, ao qual nós comungamos e bebemos o seu sangue, nos embriagamos com o sangue de Cristo, sendo próprias criaturas. Aquele que um dia pôs a mão à criatura Tomé, nós hoje comemos com os lábios e a língua o seu próprio corpo, seus tecidos, suas células, a sua alma, a sua divindade, que é inseparável de sua humanidade. E é por isso que Cristo ressuscitou, e é por isso que nós estamos aqui. É isso o sentido do cálice, da comunhão, da Eucaristia, do crisma, dos sacramentos, da confissão, porque existem problemas terríveis, nós não somos ingênuos, que tudo isso é uma linda história, mas ao longo da nossa luta nós caímos em pecados terríveis diariamente. E para voltar a comungar esse corpo e sangue, que não seja nossa condenação, nós temos que correr para a confissão, para que esse corpo e sangue, que é também vida, não seja para nós fogo destruidor. E é por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que através de Tomé iniciou-se a pregação apostólica. Meu Senhor e meu Deus, Cristo ressuscitou. Depois Maria Madalena iria procurar o imperador, iria oferecer a ele um ovo de Páscoa com o único presente humildezinho que ela podia dar ao imperador e dizer, ei, Cristo foi e ressuscitou. Não creio, só creio se esse teu ovo agora ficar vermelho. E ela colocou e disse, Cristo ressuscitou. E o ovo assim ficou vermelho, como sabe, da origem do ovo de Páscoa, por que celebramos a Páscoa com ovos, por que pintamos óleo de vermelho. Daí está, porque Maria Madalena também foi o que testemunhou ocular de Cristo ressuscitou. Ela mesmo viu, pregou, as pessoas não acreditavam, ela saiu por aí como uma louca amante de Cristo, pregando que Cristo havia ressuscitado, e percorreu várias regiões do mundo e terminou a sua pregação até mesmo em Roma. E assim de Tomé, por todo o mundo nós professamos hoje e repetimos com Tomé e sua sintaxe, nós sabemos e cremos que Cristo ressuscitou. Como você sabe? Como você sabe que Cristo ressuscitou? É um mistério. Foi revelado pelo Espírito Santo. Eu não posso explicar, mas eu também sei que Cristo ressuscitou. E Ele é íntimo a nós vivemos junto com Ele na Igreja Ortodoxa. E isso é um mistério inefável. Como pode ser que trabalhando conhecemos amigos que também viram, através de um milagre, que Cristo ressuscitou. Não fui eu que disse. Ele viu. Como? Pelo Espírito. Por isso, nosso Senhor disse, Tomé, tu crês porque vistes e pegastes, mas muito mais felizes serão aqueles que não viram e irão crer. E isso é o que inaugurou-se pelo grande poder do Espírito Santo do Pentecostes. E por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, celebramos essa festa por mais 40 dias, como nós vamos fazer até a Ascensão. E como eu dizia, agradecemos a Deus em ação de graças, tentando oferecer um modo de vida que seja humilde e agracioso, e corramos para mergulhar em Cristo, para que Cristo também entre em nós. Como? Através do batismo e da constante confissão, para poder ter constante comunhão de seu corpo e sangue. E o que acontece é que Cristo não abandonou seu corpo, como eu dizia, não usou do corpo como uma ferramenta para vencer a morte e depois desfez do corpo. Até hoje Ele está com o corpo à direita do Pai.
levou essa natureza, está para sempre sentada. O homem e Deus, a uma vez, está sentado à direita do Pai. Ou seja, o que significa estar à direita do Pai? Sua natureza humana está cheia de glória, e teoses, e deificação da glória da Trindade. Esse mesmo Deus que é a segunda pessoa, também senta-se com a Trindade, com o corpo humano. Nunca abandonou seu próprio corpo. Seu corpo ressuscitado está vivo e estará vivo para todo sempre. E é desse corpo que nós participamos quando somos batizados na pia. 3 vezes em nome do Pai, mergulha. Do Filho, amém. E do Espírito Santo também. E renascemos da água e do Espírito com a alma ressuscitada. E o corpo? Bem, este tem que morrer para pagar o débito, que todo que ele peca uma vez tem que morrer. E como nós pecamos ao menos uma vez, temos que morrer. Mas isso não importa. Porque se a alma já foi ressuscitada pelo batismo e ganhou força pela comunhão, na hora que Deus dizer levantem-se e vier o juízo final, todos vão ressuscitar por bem ou por mal. Aqueles que comungaram seu corpo e sangue ressuscitarão com o corpo glorioso, o mesmo corpo que Cristo está à direita de seu Pai. Que participar dessa Páscoa é eterna, e não só nesses 40 dias. Não nesta vida, mas por toda Jerusalém celeste, faça-nos dignos, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, pelas orações de seu santo apóstolo Tomé e todos os santos. Amém. Amém.